turma, tudo bem? Pessoal do meio-dia, como é que vocês estão? Pessoal, hoje a gente vai falar a respeito como aumentar a força. O que acontece? Eu achei até que já tinha feito essa live, mas aí eu cacei ali, eu sempre falo sobre o assunto, mas especificamente falar a respeito disso, eu acredito que, pelo menos recentemente, eu não falei. E aí lá no box, lá, tava conversando com as meninas, elas estão me ouvindo bem? Aí tinha uma menina lá, falando que queria fazer o handstand push-up, né? Acabou o treino, tal, lá, pá. Aí ela tava tentando ali, né? Fazer aquele exercício que muitas vezes a gente tem, né? No box. Deixa eu ver aqui. Que o pessoal faz aqui, né? Faz essa alternativa aqui, ó. Tum, tum. E nesse ela já tava com uma certa dificuldade. Aí eu tava quieto no meu canto ali, né? Aí ela veio e perguntou pra mim, pô, falou, como é que faz, tal, não sei o que lá. Aí eu, como sempre, né, eu gosto de fazer vocês pensarem, gosto que vocês mesmos tragam a solução, que vocês, ou que a gente, né, chegue numa lógica. E aí ela falou, qual que é melhor? Esse que eu tava fazendo, com o bumbumzão lá pra cima, ou aquele, vamos fingir que aqui é a caixa, né? Ou aquele aqui que eu faço assim, ó. Aí eu virei pra ela e falei, bom, qual você acha que se aproxima mais do movimento final, né? Que é ficar de ponta cabeça ali, pá, aqui. Sim? Aí ela teve dúvida. Ela falou, acho que é esse aqui que fica com o pé no chão. Eu falei, vamos fazer? Vamos testar? Então só fica aqui, ó, com o bracinho estendido nessa posição, pá, tal. E aí depois você põe o pé na caixa e sente qual seria o mais próximo da posição final de um handstand push-up. Ela estava na dúvida, ela achou que era esse daqui, né, em vezinho assim. Aí na hora que ela entrou, colocou o pé na caixa, ela falou, não, é o outro. Ela falou, mas desse outro jeito aqui, eu não vou conseguir fazer, né? Fazer isso daqui, ó, tá. Ela falou, mas... Aí ela falou, mas na parede, com anilha, né? Abemete na cabeça, tal, eu consigo fazer. Ela falou, mas você acha que tá certo? Você ficar fazendo isso? Eu falei, eu quero ficar de ponta cabeça, fazendo negócio, dando chutinho pra cima. Eu acho que isso seria o mais próximo possível da realidade do que qualquer outra coisa. Eu falei, vamos lá. Agora vamos usar de novo a cabeça. Aí eu perguntei, você tem filho? Ela falou, não tenho. Eu falei, você tem mãe? Ela falou, tenho. Beleza. Se você estivesse ensinando esse exercício para sua mãe, em qual dos dois você ia ensinar para ela? Se ela soubesse entrar na parede, qual dos dois você ia ficar mandando ela fazer? O que você fica de ponta cabeça, aí fica dando chutinho e batendo a cabeça no chão, mesmo que for uma distância curta, qual é mais arriscado? Ou você botar o pezinho aqui e fazer assim, ó, se cair... Você tá aqui, ó, pá. Se cair, ó, é uma distância bem curta. Isso se não tiver ali, né, uma anilha aqui, um abemete no chão. Ela falou, então, tem esse fator de risco e o que impede você de fazer aqui na parede? Por que você não está conseguindo fazer? Eu falei, força. Eu não tenho força para fazer isso daí. Eu falei, então o que você tem que treinar? Ela falou, força. E aí,
Aí eu virei para ela e perguntei, pô, quantos anos você já tem de boxe? E é um assunto que é recorrente aqui, hein, nas nossas lives. Aí eu virei para ela e falei, quantos anos você tem de boxe? Quanto tempo você treina? Aí ela falou, já tenho 2 anos. Eu falei, então você já não é mais iniciante. E você entrou aqui no boxe para não ser mais iniciante. Né? Você queria ser acima da média da população de forma geral. Você entrou no boxe para ter um melhor condicionamento, ter mais força que a média das pessoas, né? Conseguir ser melhor do que 99% do mundo. E qualquer pessoa que não é mais iniciante de cross, que tem 2 anos de prática, já não é uma pessoa comum, normal, né? Vai no churrasco de família, você consegue fazer um agachamento completo, consegue ficar 20 minutos trocando de exercício para lá e para cá, consegue entrar de ponta cabeça numa parede, muitas vezes consegue fazer uma barra. Então você já saiu da média há muito tempo. E foi isso que você contratou aqui. E aí, para você aumentar o seu nível de força, você tem que fazer mais exercícios de força. Porque o que o boxe te prometeu e o que você contratou foi isso. Não quero ser ali igual à média da população, quero ser mais. E isso já foi entregue. E aí tem mais gente entrando e sempre está entrando nesse nível de iniciante. Né? Não tem como, né? E não tem nem tempo. Não dá tempo do boxe colocar ali a quantidade de repetições, séries, né? Volume de treino, peso, para uma pessoa que já está praticando treino, já está treinando há mais tempo. Então o treino do boxe, ele é para iniciante, pessoal. É isso que a gente tem que ter consciência. Né? Porque isso daí, pessoal, a gente ficou ali 15, 20 minutos conversando. Eu falei, por que você não, em vez de ficar conversando comigo, por que você não está fazendo exercício e na hora do seu intervalo você conversa comigo? Aí ela pegou lá os pezinhos dela e começou a fazer. E é isso mesmo, esse é o espírito, entendeu? Você, em vez de ficar conversando ali os 15 minutos, 20 minutos finais ali, cara, terminou o ódio, guardou o seu peso, vai lá e começa a fazer o que te é importante, o que você quer, o seu planejamento. 15, 20 minutos. Tá? E aí eu já vou entrar num outro assunto aqui que veio a pergunta aí no Stories, que as pessoas vão falar, eu não tenho esse tempo, não consigo fazer, não tenho tempo. Já vou responder para vocês, tá bom? Certo? Pessoal, e aí, vamos lá. Aí tava a Cissa também, lá, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Turma, não foi. Mas, pessoal, esse peso que ela estava segurando é o peso de 50 libras, tá? São 22,5 kg. Certo? Tá? O que ela estava fazendo? Ela estava fazendo lá, pegou uns pezinhos de 5 quilos, aí estava fazendo aqui, ó, pá, né? Daí ela falou, eu vou pegar um pouco mais pesado. Aí pegou um de 7. Aí começou a fazer. Tá, né? Aí a gente tava conversando, ela tava fazendo lá no canto dela e tal. Aí eu virei pra ela e falei assim, que você tá fazendo aí, né? Ela perguntou pra mim também, ela falou, tava fazendo assim, ó. Eu falei, mas isso daí não. Isso daí não serve pra nada, isso daí. Eu falei, mas não serve, não é bom pro ombro? Eu falei, isso é bom pra ficar assim desenhadinho o ombro. Pro que a gente quer não é bom. Então é aquele assim, né? Não sei o que lá. Eu falei, não. É o simples. Pega o peso aqui e faz aqui. Que é o que a gente usa no cross. Como eu falei, pessoal, a quantidade de repetições, número de séries e o peso que a gente faz ali, mesmo quando tem no box,
né, tem a parte da técnica lá no meio, ou de técnica ou de força, ela muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela é insuficiente. Esse número de repetições, a carga, séries, é insuficiente para você conseguir gerar um desenvolvimento de força. Por causa do tempo, não dá tempo, tá? Não é porque o treino do boxe é ruim, é porque o treino do boxe é voltado para iniciante. Para você ser avançado, você precisa um a mais. E a mais dos treinos básicos, dos movimentos básicos. E o básico é esse daqui, ó, pá, pegar o peso. Aí eu virei para ela e falei, não é nem 10 repetições, é bem menos que isso, porque você quer treinar força para complementar o que você está fazendo. Se depois você quiser fazer alguma coisa extra, que são os exercícios tradicionais de academia, aí você pode fazer. Mas primeiro você tem que cumprir com os principais, que são os que a gente usa que estão faltando. Não adianta a gente usar acessório antes de principal. Aí ela pegou o peso de 10 quilos, fez fácil. Aí eu falei, não, pega o outro, de 35 libras, que é 15 quilos. Pegou, fez. Ela falou, você consegue fazer com 12. Pegou, engatou um kettlebell em cada mão, fez. Eu falei, você consegue fazer com o outro. O de 35 libras, aí depois passou para o último. Esse vídeo que eu passei para vocês aqui agora, pessoal, ela só não conseguiu fazer porque ela não insistiu. Tá? Se ela tivesse o hábito de fazer peso, né, de ter esse peso aqui, segurando nela aqui, ela teria feito. Era só ter insistido um pouco mais e ela ia conseguir fazer. Então é um hábito também. Né? Ela não pega essa carga e aí acaba que ela acha que bota aqui assim, ó, já fala, nossa, não vai dar. Então foi feita uma progressão de carga e também o hábito de não se pegar muito peso faz com que a pessoa, na hora que ela sente ali, ela fala, não dá. Tem esses vários pontos que a gente tem que pensar. Se você não treina força, não tem como você ficar forte. Não tem como. Pessoal, se você só pega peso leve, não dá para você ficar forte. Se desse para ficar forte fazendo coisa leve, pensa comigo. Se desse para ficar forte fazendo coisa leve, bastava eu ficar correndo na rua, é um peso leve, o peso do meu corpo. Que aí minhas pernas iam ficar desse tamanho, eu ia agachar com 200 quilos. Porque eu estou trabalhando a musculatura só que de forma leve. Tá? Então você tem que treinar força para ficar forte. Esse é o ponto. Né? Então são 2 pontos que a gente tem que se atentar. O treino do boxe é insuficiente, mas não é insuficiente por incompetência, é porque você já está num nível mais avançado e o treino do boxe ele é feito privilegiando o pessoal mais iniciante, tá? Então você tem que ter essa consciência. O segundo ponto, pessoal, você vai ficar forte treinando força. Não é indo na academia e ficar fazendo lá coisa leve de novo, que é o que a Cissa estava fazendo. Ela estava fazendo exercícios de academia e leve para ela. E aí também não vai ajudar. Não vai ajudar ela a ficar mais forte, tá? Apesar dela ser já bastante forte, vocês viram. Era 22,5 kg em uma mão e ela quase conseguiu. Eu aposto com vocês que semana que vem, se eu pegar ela, falar para ela fazer, ela vai conseguir fazer. Se eu der umas orientações ali, fizer umas correções, ela vai conseguir fazer, tá? Em uma semana, pessoal. Com distância de uma semana, você já vai ter esse aumento, tá? De fazer ou não fazer. Fazendo alguns ajustes ali que eu sei que dá para fazer, tá? Turma, e aí? Então, aí a gente já chega aqui no ponto final. Qual exercício você tem que fazer para ficar mais forte? Fazer o básico. Você tem que fazer o básico. Porque você não é bom nem no básico ainda. Né? Seu deadlift não é pesadão. Seu agachamento não é pesadão. Seu press não é pesadão. Seu supino não é pesadão. Você não faz pull-up strict. Você não faz barra na força.
E aí você quer inventar a moda e ficar fazendo lá no aparelhinho da academia, né? No intervalo você fica olhando o celular. Não, você não precisa ir para a academia, né? Se tiver uma barra com peso, uma barra de pull-up, tá ótimo, tá perfeito. Isso daí tem em qualquer lugar, né? E tem no seu box. Você consegue fazer isso daí, certo? Então, quais exercícios fazer? Fazer esses principais: agachamento, press, agachamentos, press, pull-up, supino, tá? Deadlift. Esses daí são 5 mesmo, eu postei esses dias, tá? Se você quer ficar forte, você tem que fazer força. E o terceiro ponto então, quando você for fazer esses exercícios, não é para fazer leve. Você tem que fazer ele ali percentualmente, né? Dentro de um percentual que vai gerar desenvolvimento para você. Pessoal, dá para eu fazer um treino, que nem eu estava explicando para outra menina ali, né? Com o handstand push-up strict. Eu falei para ela, o que você tem que fazer? Você tem que fazer, no mínimo, de 15 a 20 repetições desse exercício assim, ó. 50% aproximadamente tem que ser razoavelmente leve dessas repetições. 30% médio. 20% pesado, né? Se for pensar que são 20 repetições, se for 20%, vai dar umas 4 repetições pesadas. Então, ela não conseguia, pessoal, ó, porque ela fez ali, fez um descanso, né? Fez uma progressão de carga. O que aconteceu? Feijão, sai daí. O que aconteceu? Ela não conseguia, de jeito nenhum, né? Ela não conseguia fazer assim, pessoal, ó, assim, ó, né? Aí eu falei, não, pega lá umas anilhas, começa a fazer mais leve. Aí ela pegou 2 anilhas, ficou dessa altura, mais o ABMAT. Aí ela fez ali um pouquinho com dificuldade, eu falei, agora você diminui. Aí ela diminuiu. Aí eu fiz umas correções. Falei, ó, você não pode fazer isso, isso e aquilo, tal. O que aconteceu? Ela estava fazendo no final, só com o ABMAT. Eu falei, você não precisa fazer um monte, você precisa fazer uma repetição. São 4 no total. Se você fizer uma e descansar, tá bom. O importante é o volume total do seu treino de força. E você pode fazer uma, aí depois você volta para uma mais leve. Aí você pode fazer mais uma, aí você volta para um peso médio. Aí você diminui a dificuldade. Entendeu? Você fica brincando com esses percentuais de carga. Ah, Koji, isso aí é difícil, como é que eu vou fazer? Você não precisa fazer. Não é sua profissão. Tá? Você não precisa fazer. Você tem alguém que faça isso para você, que entenda disso. Né? Que é o que eu faço. Você vai lá no Odd Plus, você tem isso daí. Né? Por exemplo, hoje é terça, hoje a gente teve treino de LPO de snatch. E aí o que tem? Tem lá os snatches, pensando nesses percentuais, pensando nesse número de repetições. Depois tem um treino de agachamento, pensando nesses percentuais, pensando nessas cargas, número de repetições. Só que mais uma vez, essa semana, a gente vai trabalhar agachamento de novo. Então eu divido o treino de agachamento em 2 dias, terça e quinta, nessa semana. Tá? E aí eu faço essa contagem, eu consigo dividir, eu penso em agachamentos por semana, agachamentos por mês, percentual de repetições que tem que ser pesado, leve, tal, o que acontece? Aí você vai evoluindo. É um cálculo mesmo, tá? Você tem que fazer esse cálculo. Eu falei para ela, ó, no mínimo, você vai ter que anotar isso daí que você está fazendo. Né? Para você, daqui, ó, você faz isso daqui essa semana, na semana que vem você faz um outro jeito, faz outro jeito. Tem que ter uma variação. Você tem que ir trocando ali. O pesado vai para um lugar, entendeu? Tem que ter. É uma profissão, pessoal. Tá? Montar treino é uma profissão. Professor é uma profissão. Tá bom? Certo? Beleza? E aí, aqui, ó. Veio aqui
Turma, sem esquecer, tá? Vou falar a respeito das dúvidas que vieram. Pessoal, se você quer ser um aluno do OD Plus, é só você digitar o OD. Digita o OD aí você vai receber o link da minha página, vai ver os planos que você tem, e aí você vai poder aderir. Tem mensal, tem semestral, tem anual. A gente vai ter o evento agora, em fevereiro, que vai ser Bar Muscle Up, Ring Muscle Up, vai ter LPOs aqui em São Paulo, para os alunos do OD Plus, tá? Certo? Com preço promocional. Quer participar, quer ser meu aluno, você só assinar aí que a gente vai. Ó, aí vem uma pergunta aqui. Como aumentar a força sem se lesionar? Tipo, saber o seu limite de peso e quando mudar ele. Pessoal, quando acontece a lesão de forma geral? Quando acontece? Pensa em você. Ó, lesão, para mim, na minha opinião, lesão é quando você tem uma coisa que você fica para sempre, tá? Se você, sei lá, é uma coisa permanente. Mas eu sei que no linguajar de vocês, se vocês torcerem o tornozelo correndo na rua, para vocês é lesão, tá? Mas assim, vamos pensar desse jeito aí. Qualquer dorzinha que você sentiu a mais, você já considera como lesão. Quando que eu vejo as pessoas lesionando? Primeira coisa, eu não vejo, é muito, muito raro, eu não vejo dentro da minha experiência pessoal, eu não vejo mulheres se lesionando, tá? É raro. Sabe quando que eu vejo uma mulher se lesionando? Quando ela é extremamente competitiva. Aí eu vejo ela se lesionando. É uma coisa que é da minha vivência, eu não tenho nenhum estudo falando isso, tá? Mas eu vejo que a mulher, ela sente um troço ali, ela não tem esse negócio, sabe? De, eu vou fazer de teimoso, que não sei o que lá, teimosa, né? Fazer de teimosa aqui, tá doendo o pé, fica fazendo assim, né? Homem é assim, tá, gente? Eu sou assim, né? Ai, deu um negócio aqui, aí... tô testando. mas eu tô falando que eu sou assim. Tá, pessoal? Vocês conhecem alguém assim? É um monte de homem. A minha vivência é essa. Eu não sei se faz parte de geração também, mas eu acho que é mais ou menos assim. E aí eu vejo que a mulher ela é mais razoável nesse sentido. Existe uma competitividade entre mulheres? Existe, mas eu acho que são entre outros pontos. Ela é mais comedida nesse sentido. E aí eu vejo que as que se lesionam são as que estão ali num nível um pouco mais competitivo, são mais competitivas, tá? Posso estar errado, é minha experiência pessoal, tá? Não tô falando... Mas assim, aí eu vejo que às vezes que eu me machuquei, né, que eu fiquei mais dias sem treinar porque deu uma contratura, alguma coisa nesse sentido, foram que vezes. Quando eu estava com pressa, né? Cheguei ali, comecei a aqueci 2 séries e já coloquei carga. Um monte de carga. Ou seja, fiz tudo errado, né? Não aqueci, fiz uma progressão do peso, do movimento, aqueci o meu corpo, fiz uma mobilidade, fiz uma ativação. Não fiz isso. Que é uma cabeça ali meio, né, de competição, de pressa, de acelero, não sei o que lá, tá? Porque quer fazer uma carga alta sem estar preparado. Né? Eu vejo isso como uma veia competitiva. E também, quando acontecia isso, né? Eu treinava para competição, aí ficava forçando. Sentia um troço e ficava forçando. Né? Em vez de eu falar assim, hoje estou sentindo aqui, não estou bem. Né? Deixa eu fazer outro exercício. Aí o que eu olhava, eu falava, não, se eu não fizer a planilha hoje, eu vou me ferrar, eu vou perder minha performance. Tem que fazer, senão eu vou perder da outra pessoa lá, a outra pessoa está treinando. Tem que fazer. E aí acabava que me machucava. Né? Me machucava assim, ficava 1 ou 2 semanas sem treinar direito. Por quê? Porque forcei uma coisa que não era para forçar. Então eu vejo isso como uma coisa de competição. Tá? Então veja se não existe
realmente essa relação? Para mim tem, muito, tá? E, sim, abre mão. Quando que abre a mão? Quando que você lembra das vezes que você abriu a mão na barra? Quando foi? Geralmente, pessoal, é nas últimas repetições ou quando você está forçando muito ali, né? Já deu, já deu. Não era para estar fazendo mais esse exercício aqui, eu estou forçando muito. Aí o que acontece? Você começa a apertar a barra. Aí você começa a apertar a barra, aí começa a dar mais fricção na mão. Porque você já não tem mais energia para fazer aquele movimento, aí você começa a tirar energia de tudo quanto é lado, né? E últimas repetições, quando você não quer largar a barra, é justamente o que acontece. Presta atenção se não é isso. É no final que você quando começa a esgotar a sua energia. Se a sua qualidade de movimento está boa, dificilmente você vai abrir a mão. E isso é um sinal de falta de força também, tá? Não é falta de condicionamento, é falta de força, falta de resistência muscular também, que está relacionada à força, certo? Então, como é que faz para não machucar? Né? Como é que faz para você... Volta aqui, né? Como aumentar a força sem se lesionar? Tendo esse planejamento. Se você tem um planejamento, né? Se você sabe... O que acontece, pessoal? Mesmo você tendo essa competitividade alta, se você tem um treino de força, né? Eu tenho minhas séries de agachamento da semana, tenho minhas séries de press da semana, tenho minhas séries de LPO da semana. Isso me faz ficar forte, que faz eu conseguir fazer bem um WOD. Porque com força eu vou conseguir dominar bem os movimentos e os pesos, consequentemente eu vou bem no WOD. Então, quando eu aumento a minha força, eu consigo uma melhor performance no meu WOD, se eu fizer WOD, né? Se eu não fizer WOD, eu não vou melhorar também, tá? Porque precisa melhorar o seu cardio junto ali com aquelas cargas. Mas quando você tem esse seu treino de força, e você sabe que você vai trabalhar força, você também pensa assim, pô, se eu forçar muito no WOD, que não é a hora de forçar, eu vou prejudicar o meu treino de força. E para que eu vou forçar no meu WOD, sendo que o objetivo do WOD é treinar cardio, sendo que eu já tenho um treino de força para melhorar minha força? Para que eu vou forçar muito no WOD, prejudicar o meu desenvolvimento de condicionamento físico, fazendo mal o WOD porque eu não estou dominando nem bem o movimento nem aquela carga, sendo que eu já tenho um treino de força voltado para esse objetivo? Então, quando você tem as coisas nos devidos lugares, você não fica com essa ansiedade, né? Não, eu tenho que pegar uma carga alta no WOD, porque senão eu vou perder força. O WOD não é para ter aumento de força. O WOD é para melhorar o seu condicionamento. Tá? E aí, se você tem uma parte de força, você vai falar, não preciso. Né? Para que eu vou fazer isso daqui? Sendo que se eu fizer o WOD, pode me prejudicar na parte de força. Sacou? Tá? Tudo tem a ver com esse lance de competitividade, de maturidade. Né? E a maturidade vem quando você tem ali o seu treino bem planejado. Isso faz você ter um pensamento razoável. Certo? Tá? Posso fazer o WOD e depois fazer a planilha de força? Vai depender da sua prioridade. Tem momentos ali no WOD Plus que eu falo, esse período você vai fazer força antes, esse período você vai fazer a força depois. Tem exercício que é acessório, tem exercício que é principal. Se você está numa fase que você quer aumentar o seu nível de força, porque, pessoal, o condicionamento, ele é um condicionamento. Então, o exercício de força ele não vai prejudicar o seu condicionamento. Né? Porque você vai fazer ele num percentual baixo de força. Tá? Ou de repetições. Né? Vai fazer adaptado ali de acordo com o seu nível. Eu divido em níveis também. Se você não faz bar muscle up, você vai fazer determinado movimento que visa aumentar a sua força para você. Seria o similar para você ter o desenvolvimento muscular para você conseguir fazer um bar muscle up lá na frente e ter o mesmo desgaste físico do que uma pessoa que está fazendo bar muscle up. Porque tem gente que faz adaptação, pessoal, faz uma adaptação lixo, que não vai ter o mesmo desenvolvimento do que a pessoa que está fazendo o exercício RX. E aí é por isso que muitas vezes você também não evolui. Porque você faz um exercício que não está servindo para nada ali, praticamente. Tá? Então tem que ter isso. Tem que ter.
ali, nível 1 faz tal exercício, nível 2 faz tal exercício, nível 3 faz tal exercício. Que é muito próximo ali, pensando de forma muscular e pensando em desafio para o corpo, né? O nível de exigência daquele exercício para gerar um desenvolvimento ali dentro daquele WOD. Né? Só não pode ser exagerado, tá? Então, e tem exercícios que vão ajudar você, por exemplo, se você tem ali, eu tenho uma dor no ombro já há muito tempo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer exercícios que vão fortalecer aquela estrutura. Estou pensando se de outra forma, tá? Não é todo mundo que tem que fazer isso. Mas se tem exercícios que vão fortalecer aqui a estrutura articular do seu ombro, o que você não pode fazer? Você não pode fazer esses exercícios antes, nem do seu WOD e nem do seu treino de força. Por quê? Porque esses músculos que deveriam estar estabilizando o seu ombro estão fracos. E aí se você fizer um monte de série, um monte de repetição, meu ombro está fraco, vou fazer um monte de série, um monte de repetição antes do treino, porque aí no treino ele vai... Como assim? Você vai entrar com um músculo cansado, um músculo que deveria estabilizar, você vai entrar com ele cansado no WOD, mais cansado do que ele já está, prejudicado, aí você vai forçar ele mais, aí você vai piorar o seu ombro. Eu vou fazer no meu dia off, então eu vou caprichar. Piorou. No dia que ele deveria estar descansando, você está forçando ele. Então tudo isso é planejamento, pessoal. Se você tem exercício que é bom, mas tem exercício que se colocado no lugar errado, vai dar errado. Tá? Então, é isso que você tem que ter. Tá bom? Isso que vai fazer você não se lesionar. Vamos lá. Já deu meia hora. Quais melhores exercícios acessórios para ganhar força? Exercício acessório não serve para ganhar força. E força não se ganha, força se conquista. Exercício para conquistar força são exercícios principais. Os que você já faz. Já falei no início. Press, agachamento. Não precisa inventar, pessoal. Não precisa inventar. Não inventa a moda. Né? Se for para inventar, você tem que saber o que você está fazendo. Né? Aí não é você que vai inventar, é o seu professor que montou a sua planilha de treino, tá? Tem que treinar acessórios para ganhar mais força? Mesma pergunta. Não. Você tem que treinar principais para ter aumento de força. Depois que você treinou os principais, aí sim você pode ir para acessórios e para auxiliares. Auxiliares e acessórios, né? Na verdade é auxiliares e depois acessórios, tá? Porque eu vejo assim, tem os auxiliares, que são exercícios que vão auxiliar você. E tem acessório. Acessório, pessoal. Acessório é um acessório. Pode fazer, não pode fazer. Tá? Então, para mim, o auxiliar ele vem principal, auxiliar, acessório. Tá? Então, é nomenclatura, né? O pessoal é uma nomenclatura. Ao meu ver, seria você partir do principal, cumprir a tarefa dos principais, depois ir para os auxiliares, depois ir para os acessórios. Né? Isso daqui, pessoal, isso daqui é totalmente acessório. Tá? Só vai ter efeito para uma pessoa que ela é muito fraca. Mas assim, a prioridade dela não é fazer esse. A prioridade dela é fazer um movimento puro que ela deseja, que é um pull-up strict, que é o que a Cissa falou. Sabe o que ela estava fazendo aqui, né? O press. Aí ela falou, mas eu sou tão fraca no pull-up, não sei o que lá. E eu falei, por que você está fazendo esse exercício? Ela falou, não é a mesma coisa? Eu falei, lógico que não, né? Esse aqui você está empurrando o peso para cima. No pull-up você está puxando o peso para baixo. O peso do seu corpo. São músculos completamente diferentes, são praticamente opositores um ao outro. Então, eu vejo que essas meninas, elas treinam praticamente todos os dias ali depois do WOD. Só que, muitas vezes, elas não sabem direito o que elas estão fazendo. E isso faz com que você não evolua. Estava fazendo série de 10, não era para fazer, era para fazer série de força. Estava fazendo exercício incorreto para o desejo dela, para a meta dela. Não estava fazendo uma progressão de carga eficiente, né? Tanto é que a outra menina conseguiu fazer ali
de um jeito mais difícil, só que ela não estava conseguindo, por quê? Porque ela estava tentando fazer do jeito mais difícil sem fazer uma progressão adequada. Estava achando que o treino do box só para o nível dela é suficiente e não é. Então tudo isso são erros que vão se acumulando, né, pessoal? E aí, muitas vezes você faz, né? Você paga uma academia, você faz um treino extra no final, só que você não está fazendo do melhor jeito. E aí você não colhe os benefícios que você deveria estar colhendo. Sacou? Tá bom? Bom. Acho que chega, né, turma? Ninguém mandou mais pergunta. Ah, tem uma última pergunta ali que eu vi também. Pessoal, que foi o início da live. É a última, hein? Turma, eu não tenho tempo de fazer extra. Então não faz WOD. Não faz WOD. Vai lá no box, faz esses exercícios que são os principais realmente, né? Você cumprir com essa sua periodização de força. Você fez WOD ontem? Faz força hoje. Faz técnica hoje. Fez técnica e força hoje? Faz WOD amanhã. Simples. Troca. Se você não tem tempo, você só tem 1 hora para fazer aquilo, porque o que está impedindo você de conseguir fazer um pull-up durante o WOD? Não é a força? Então, se você não tem força, pensa assim, se você não tem a força adequada para fazer aquele mínimo movimento, se você não treinar isso daqui, tirar isso da frente, você vai ficar eternamente com esse impedindo de você conseguir fazer bem o WOD. Então, o que vai fazer com que você consiga fazer o WOD ali com o seu pull-up que você deseja? É você ter a força mínima necessária para conseguir fazer esse pull-up durante um WOD. Com treino de técnica e treino de força. Então, você alterna. Um dia você faz técnica e força, outro dia você faz WOD. Um dia você faz técnica e força, outro dia você faz WOD. Qual que é o problema de fazer isso? Não vou emagrecer, meu cardio eu vou perder. Lógico que não. Pessoal, isso daí eu já faço, faz um tempão, tá? Certo? Se você não tem a força mínima necessária, você não vai ter como fazer um WOD com os movimentos lá oficiais, ditos oficiais. Você tem que ter esse mínimo de força, tá? Esse mínimo desses movimentos. Não adianta você ficar se iludindo aí achando que, né, vai conquistar os seus movimentos tão desejados aí com 15 minutos de técnica ali que é feito para iniciante. Certo? Tá bom? Sem dúvida, né? Então, até amanhã, pessoal.